Está começando mais um episódio do LeiteCast, o podcast da cadeia do leite. Apresentação, Rodrigo Ferreira. Bom dia, seja bem-vindo ao episódio número 7 do LeiteCast. Hoje é 24 de maio de 2019, uma sexta-feira. E neste episódio eu entrevisto o Sávio Santiago, ele que é gerente de captação de leite da Verde Campo. A Verde Campo é uma laticínio que foi fundada em 1999 e em 2016 foi vendido para a Coca-Cola. Eu entrevistei o Sávio à distância, eu aqui de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, e o Sávio de Lavras, Minas Gerais. E nesta conversa o Sávio nos fala sobre os diferenciais da Verde Campo, em especial pontos como qualidade e negociação com o produtor. Acompanhe a entrevista. Bom dia, Sávio, tudo bem aí? Bom dia, como vai? Tudo bem? Muito bem, Sávio. Prazer estar te recebendo no LeiteCast. Eu queria te agradecer por aceitar o convite. Certo, estamos sempre disponíveis aí. Muito bom. Sávio, tu trabalha na Verde Campo. Há quanto tempo tu trabalha aí? Sim, a Verde Campo é uma empresa jovem, né? Uhum. Apesar de ser jovem, teve um bom destaque nas áreas aí de produtos mais saudáveis. Certo. Eu estou na empresa já há quase 5 anos. 5 anos. Uhum. Exatamente. E em 2016 a Coca-Cola comprou a Verde Campo, né, Sávio? E Isso. você passou por essa, digamos assim, uma transição, né? Houveram mudanças nesse período aí? Como foi? Todo o processo de compra, de aquisição de empresa é um processo bem complexo, né? Em função de auditorias, de processos, de como deve adequar a situação para que funcione bem. A gente participou, foi muito positivo. A Coca-Cola tem uma cultura muito parecida com o que a gente tem, com os conceitos que a gente trabalhava antes. Certo. E foi um processo bem interessante, muito bem feito. A gente aprendeu muito com ele, entendeu? Entendi. Mas foi muito saudável nesse sentido. Uhum. E a Verde Campo hoje é a única laticínio da Coca-Cola no Brasil? No Brasil, sim. No Brasil, sim. Ela tem outras operações no mundo, mas no Brasil é a única empresa. Quais seriam alguns exemplos aí, Sávio, de outros países que têm laticínios também da Coca-Cola? Principalmente aqui nas Américas, Estados Unidos, Equador, Uhum. e tem uma operação também no Panamá. Mas a gente está... No Brasil foi a primeira aquisição, né, do setor. Certo. E qual que é o volume de captação hoje da Verde Campo aí, principalmente, acredito que seja principalmente em Minas Gerais, Sávio? Me corrija aí se estiver enganado. Hoje nossa captação é 100% Minas. Uhum. A gente trabalha em torno de 200 mil litros de leite por dia. Tem um processo grande de crescimento aí, mas tanto de crescimento na compra, mas principalmente de crescimento nas fazendas mesmo, né? Em parceria com os produtores que já fazem parte do sistema de fornecimento. Então, a gente pretende expandir para novas fazendas, mas também fazer com que os produtores consigam crescer nas mesmas taxas que a empresa cresce, entendeu? Entendi. Mas nessa faixa hoje, em torno de 200 mil por dia. 200 mil por dia, muito bem. E, Sávio, o assunto principal aí que eu gostaria de comentar contigo hoje, gostaria de ouvir de você, é em relação aí à política tanto de negociação com o produtor, como também eu vejo que vocês têm um trabalho bem interessante voltado a promover a qualidade dentro da fazenda, né? Em todo o caminho do leite aí, né? Mas um trabalho voltado para o produtor também. O que você teria aí para falar para a gente sobre esses pontos aí? A Verde Campo assim, pelo menos aqui na região, é meio que pioneira nesse trabalho de qualidade, né? A gente já há muitos anos atrás, com uma empresa ainda pequena, tinha os técnicos que rodavam até de moto mesmo, visitavam as fazendas. E isso veio evoluindo com o tempo. A gente sempre notou a importância de ter um leite de padrão alto, né? Em função dos nossos produtos, são produtos mais especiais. Agora, inclusive, com o fato de não ter nenhum tipo de conservante
aromatizante, de ser uma linha 100% natural, Uhum. a gente precisava ter um trabalho de qualidade muito forte. Então a gente criou, a gente entende que não tem como você fazer um trabalho de qualidade, pagar por qualidade, se não tiver uma política bem clara, bem transparente com o produtor em relação também às questões de mercado. Então, a gente tem um sistema de compra de leite bem diferenciado, bem aberto com o produtor. Nenhum produtor aqui vende leite sem saber antecipadamente o preço. E o trabalho de qualidade, além de ser do pagamento de qualidade ser muito representativo, muito forte, tem uma equipe para fomentar que o produtor melhore. Então, eu costumo dizer que a gente praticamente trabalha para aumentar o nosso custo, porque a ideia é que o produtor tenha realmente resultados cada vez melhores e isso vai levar uma premiação maior e um custo de leite mais alto para a indústria. Mas a gente entende que esse custo mais alto, dentro da fábrica, ele se reveste em resultado. Então, o objetivo aqui é que realmente o leite chegue em padrões extremamente altos, como tem acontecido. Entendi. E você comentou aí em preço antecipado, né, Sávio? E o produtor saber o preço antes mesmo, talvez, de estar entregando o leite na propriedade. Como funciona esse processo? Ele poderia falar alguma coisinha pra gente? A gente fez alguns testes no início do trabalho aqui, com o intuito de fazer uma política que o produtor ficasse mais seguro, que a gente tivesse menos turnover, menos entrada e saída de produtores, e que a gente também conseguisse ter mais garantia de fornecimento. Então a gente foi testando algumas coisas, alguns modelos indexados e outros não, e a gente chegou à conclusão que o melhor modelo era a gente fazer o produtor entender sobre o mercado. Era a gente propiciar a ele que ele tivesse análise de mercado constante, e mostrasse para ele o nosso esforço em ter uma curva menos intensa de variações. Então a gente criou um modelo que a cada final de mês o produtor recebe no e-mail dele, né, copiado a todos os produtores, é o mesmo valor, o preço de mercado, o preço base de mercado do leite, e a gente tem um compromisso com eles de que nós não temos nenhum critério de negociação. É somente preço de leite mais os critérios de produtividade, de qualidade do leite e de boas práticas. Então, via de regra, a política... via de regra não, na verdade a política é 100% igual para todos os produtores e eles só conseguem variar o preço dentro da questão de mérito da fazenda. Então, se o cara tem mais qualidade, tem uma tabela pré-determinada que ele pega um valor, se ele tem uma produtividade maior, ele tem uma tabela pré-determinada e também as certificações ele consegue precificar com isso. Dessa forma, a gente conseguiu fazer com que eles, através das análises de mercado que a gente participa, nós temos um parceiro que faz essas análises, a gente conseguiu fazer com que eles tivessem uma previsibilidade interessante e que eles entendessem também a nossa ideia de que a gente trabalhar o preço do leite ao longo do ano com menores flutuações. Entendi. Então isso realmente funcionou muito bem, está sistematizado mesmo, 100% há mais de 4 anos e está realmente dando muito resultado nesse sentido. Entendi. E existe alguma dificuldade maior, assim, talvez mais perceptível nesse sistema, sabe? Que vocês perceberam aí ao longo do tempo? Alguma coisa que você tiver que trabalhar aí para conseguir implementar com sucesso? Na verdade, assim, tanto a gente como os produtores, a gente não estava muito acostumado com esse processo, né? Porque a prática de mercado no Brasil é que realmente o produtor não saiba o preço que ele vai receber, porque o leite tem flutuações dentro do mês. A grande justificativa de não se avisar o preço do leite antes é que existem flutuações dentro do mês que não são previstas e a rotina é mensal. Mas isso dentro de um determinado orçamento, de uma análise de mercado, é perfeitamente viável de ser feito, esse aviso. Então, no primeiro momento, o próprio produtor não entendeu muito. Assim, quando você passava a previsão de melhoria de preços, ele ficava sabendo antes de todo mundo, e aí tudo bem. Mas quando passava a previsão de que o mercado estava retraindo, ele também ficava sabendo antes do mercado.
E como a prática de mercado é não falar para o produtor, por muitas vezes acontece que algumas empresas, algumas pessoas seguram a informação até a hora que ela tem que ser passada. Então, no primeiro momento, foi um pouco difícil essa adaptação, mas a gente pediu um voto de confiança, o pessoal deu, e agora eles estão perfeitamente adaptados. Eles já sabem, a gente tem contato com produtores aqui que tem uma qualidade muito permanente, muito constante, as certificações também, então eles já chegam e falam, olha, ele está te entregando leite agora, e fala, esse mês eu vou receber tanto. Então, assim, isso é muito positivo. Agora eu acredito que nenhum deles consegue viver sem isso mais, porque, na minha opinião pessoal, eu acho bem estranho, assim, você vender um produto sem saber o valor que ele está sendo comercializado, né? Até para gestão de custos, isso é bem complicado. Entendi, sabe? E, na verdade, então, você passa para o produtor todas as ferramentas que ele vai precisar para calcular o próprio preço, é isso, né? Ele vai, conforme a qualidade do leite, CCS, CBT, principalmente. Isso, na verdade ele tem uma tabela progressiva já pré-determinada, e aí ele recebe o preço de mercado. Então é o preço de mercado mais a tabela progressiva de qualidade, mais a de produtividade e a de certificação. Certo. Então, como ele já tem uma tabela, uma qualidade bem constante, a gente faz bastante análise dentro do mês, ele consegue regular e entender o preço que ele vai receber já de antemão, já antes do mercado acontecer, né? E também tem uma análise de mercado que é feita, que a gente mostra. É uma empresa terceirizada que presta um bom serviço, então ela mostra como que o mercado está variando, quais são as tendências, não só de leite, mas também de insumos. Certo. Então, junto com essa análise, vão as prévias de preço que ele recebe via e-mail, entendeu? Então, funcionou muito bem. Entendi. E você comentou também sobre certificações e boas práticas. São projetos aí que vocês implementam nas propriedades? Como é que funciona isso? A Verde Campo, ela tem... Também a gente foi desse processo de boas práticas. Então, a gente consegue fazer aí... A gente tem hoje 4 certificações e a gente está implantando uma outra certificação internacional. E o que isso vem a ser? A gente tinha uma única certificação de boas práticas, a gente migrou para 4, a gente transferiu para 4 certificações, e elas são todas fomentadas por nós, mas auditadas por uma empresa externa. Então é a boas práticas de produção e a de bem-estar animal, que elas são obrigatórias, elas não geram bonificação para o produtor, e as boas práticas de conformidade social e de meio ambiente, que geram bônus para o produtor. E também está vindo uma internacional aí de bem-estar animal, que vai gerar um bônus bem expressivo. Então, com esses processos, até foi eu imagino que um dos segredos desse case aí foi de melhorar a qualidade do leite, foi através da certificação de boas práticas. O produtor começa a ter uma visão mais ampla do processo. Ele começa a ter um processo mais bem tabulado. Então, a partir do momento que a gente intensificou as certificações, mesmo com o mesmo trabalho de qualidade, a qualidade do leite deu um salto muito grande, entendeu? Entendi. E para o produtor é muito positivo também, porque ele implanta mais controle na fazenda, e quanto mais controle, melhor para o resultado dele, né? Claro, claro. Muito interessante isso aí, sabe? Interessante mesmo. Sávio, a gente está encaminhando aí para o final dessa conversa. Você gostaria de deixar alguma mensagem, alguma mensagem final aí pro episódio? Primeiro, parabenizar a iniciativa, né? Eu acho que a gente está passando por um momento de transformação muito grande da pecuária. A gente está passando por um processo é uma palavra antiga, mas cabe perfeitamente para o processo. Por um processo meio de globalização aí, os produtores estão vendo as influências externas batendo na nossa porta. E essas iniciativas de educação, de informação, são sempre muito bem-vindas. Eu queria te parabenizar, dizer que esse realmente é o caminho, levar a informação para o campo. E também dizer para todos aí que a gente está à disposição, qualquer informação, qualquer dúvida sobre qualidade, sobre outros processos. A Verde Campo é uma empresa que tem na história dela esse DNA de colaboração, de se importar com a cadeia como um todo. Então nós estamos aí à disposição e agradecer bastante aí pelo convite. Muito obrigado aí pelo apoio também, sabe?
Tu tem algum contato aí que o pessoal possa utilizar aí para conversar contigo? É melhor passar o endereço eletrônico, savio@verdecampo.com.br. É bem simples. Sabio@verdecampo.com.br. Isso aí. Muito bem. Tá, Sábio, joia? agradeço novamente, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Muito bem, essa foi a entrevista com o Sávio Santiago, falando sobre o seu trabalho na Verde Campo. E antes de encerrar este episódio, eu gostaria de comentar 2 formas de você passar para frente este programa, caso você tenha achado interessante e caso você acredite que alguém mais deveria ouvi-lo. A primeira forma é compartilhar o link. Indiferente de onde você recebeu esse link, você pode compartilhar pelo WhatsApp, pode compartilhar pelo Facebook, enfim, pode compartilhar com quem você quiser. E a outra forma é você pesquisar LeiteCast no Google. Você pode pesquisar a palavra leite mais CAST, LeiteCast, tudo junto, no Google, e a primeira página que aparecer lá vai ter todos os resultados do programa. E por último, eu gostaria de compartilhar uma novidade com você, que é a presença do LeiteCast na página do Santa Fé Agroinstituto. O Santa Fé, que é uma empresa de representação, execução e desenvolvimento de treinamentos no agronegócio. Acesse lá, santafeagroinstituto.com.br. E além dos episódios do LeiteCast, você terá acesso a notícias, aos cursos, enfim, ao material que o Santa Fé desenvolve. Este foi o episódio número 7 do LeiteCast. Agradeço por você estar nos acompanhando até aqui. Fique atento aos próximos episódios. Um grande abraço, até a próxima, tchau!